Meus queridos e amados irmãos, você sabia que o termo apostasia, normalmente traduzido nos dicionários bíblicos como abandono consciente ou premeditado da fé, tem mais de uma interpretação? Mais precisamente em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3, onde o texto traz a apostasia isolada, sem explicar necessariamente o que é esta apostasia, tem trazido muitas discussões ao longo do tempo em como se deve interpretar este termo apostasia neste texto. Fica conosco até o final, pois nós traremos neste vídeo 4 interpretações diferentes do termo apostasia em 2 aos Tessalonicenses 2 e 3. E eu quero aproveitar para convidar você, se ainda não é inscrito no canal Bíblia de Fato, faça isso nesse momento, seja inscrito. E você que é um dos nossos inscritos e ainda não é membro do canal Bíblia de Fato, clica logo aí embaixo em Seja Membro e nos ajuda a continuar progredindo com os vídeos aqui do canal Bíblia de Fato, com um respaldo bíblico das Sagradas Escrituras. Para este vídeo, nós iremos usar o respaldo deste livro, Quando a Trombeta Soar, escrito por 21 eruditos, 21 teólogos americanos, e que discutem a questão do arrebatamento secreto, se ele é bíblico ou não. Neste capítulo, mais precisamente, o Dr. H. Wayne House, ele traz a discussão sobre o termo apostasia. Se apostasia é abandono da fé ou apostasia, mais traduzido como partida ou fuga, se trata, de fato, do arrebatamento secreto, do translado dos crentes da terra até o céu. Nós iremos se utilizar das Sagradas Escrituras, do texto em português, de 2 aos Tessalonicenses 2, leremos do 1 ao 3, que o texto diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade, ou o homem do pecado, o filho da perdição. Uma das primeiras maneiras de enxergar a palavra apostasia, né, e a própria palavra apostasia fala de longe, de ser lançado ou enviado, fuga ou partida. Ao longo dos séculos, desde 1384 na Bíblia Wycliffe até 1603 na Bíblia de Genebra, esta palavra apostasia neste texto foi interpretada como partida. E em várias partes das Sagradas Escrituras, como Diana do templo, que ela não se afastava, não se apostatava do templo, o diabo, em relação à tentação de Cristo, ele se afastou de Cristo. O termo, dependendo do seu contexto, também é usado como afastamento físico, sair daquela posição geográfica. Mas a palavra apostasia, também nesse texto, por alguns eruditos e estudiosos, é interpretado como um aposto ou uma positiva. O que seria isso? Um aposto, basicamente, é o nome que se dá aquilo que exemplifica ou especifica melhor uma outra coisa de valor substantivo. O que seria isso? Em 2 aos Tessalonicenses 2 e versículo 3, a palavra apostasia seria, na verdade, o homem da iniquidade. Então, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não aconteceria sem antes que se manifeste o homem da iniquidade. Essa visão ela é pouco aceita. Porém, nos primeiros séculos da igreja, ela era defendida por Crisóstomo, ela era defendida também por Agostinho e ela era defendida também por Teofilato. Esses 3 homens de Deus defendiam essa visão de que o termo apostasia era de fato a pessoa do anticristo. Veja o que Agostinho dizia: o dia do juízo não virá até que venha aquele a quem o apóstolo chama de fugitivo, pegando o termo apostasia como fuga.
Essa é uma interpretação pouco aceita, até porque a própria Bíblia Sagrada, em português, ela diz que porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O texto não confirma que a apostasia é o homem da iniquidade, o homem do pecado, mas coloca as coisas distintas, separadas. Vem a apostasia e também se manifesta o anticristo, o homem da iniquidade, o homem do pecado. Então, o termo apostasia, interpretado como abandono da fé, também é visto de três visões diferentes. Esse abandono da fé, ele pode ser o abandono da igreja em relação à fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja que professa Cristo entra em apostasia ou em decadência moral e espiritual diante de Deus. Ou alguns interpretam que a apostasia se dá dentro do período da grande tribulação e ela se dá pelos judeus, não pela igreja. Os judeus desprezam a Deus, a Jeová, e o anticristo assola os judeus e persegue os judeus. E outros simplesmente entendem que a apostasia é a atitude do mundo em ser descrente e de forma passiva não estar nem aí com Deus e desprezar as coisas de Deus, as coisas da divindade. Então a primeira interpretação é que a apostasia é o próprio anticristo. A segunda, que o termo apostasia, que significa partida, saída, fuga, abandono, significa o abandono da fé, deixar a doutrina, deixar de obedecer aos fundamentos da fé, que pode ser interpretado como a igreja que deixa, os judeus que deixam, ou então o incrédulo que não quer saber nada de Deus. Como o termo significa abandono, ou também pode ser aplicado como revolta, a terceira interpretação do termo apostasia, de 2 Tessalonicenses 2,3, ou aquilo que acontecerá antes da manifestação do anticristo e posteriormente de Cristo, seria uma revolta política e militar contra Deus. Diferente do abandono da fé, que seria um desprezo passivo, seria agora uma rebelião em que os homens se voltam contra o próprio Deus. E há vários exemplos dentro das Sagradas Escrituras de governos inteiros que se levantam contra o nome de Deus, buscando impedir que aqueles que temem a Deus exerçam a sua fé no Deus Salvador. Seria um aumento da impiedade, do pecado no mundo, de tal maneira que a influência devastadora dentro da igreja seria grande. Isso seria a rebelião contra as coisas de Deus. A falta da definição do termo apostasia em 2 Tessalonicenses 2,3 se fez possível essas interpretações, chegando agora à última interpretação, que seria a interpretação como arrebatamento. Então o termo apostasia em 2 Tessalonicenses 2,3 seria traduzido como partida, fuga, deixar, arrebatar. Ou seja, fazer com que aqueles que creem e esperam no Senhor aqui sejam arrebatados. Então Paulo estaria consolando os Tessalonicenses e dizendo que eles deveriam se preparar para a nossa reunião com o Cristo e que não se movam facilmente do entendimento de que isso acontecerá. Não se perturbar por nada que ninguém fale ou escreva, porque não será assim o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, da manifestação de Cristo, sem que antes venha a apostasia, ou seja, o dia de Cristo, o dia do juízo sobre os homens, sobre Israel, sobre a terra, não acontecerá sem que antes vocês sejam retirados de sobre a face da terra, para tirar deles o medo e o terror dos acontecimentos futuros. Essa é mais uma possível interpretação, simplesmente pelo fato de 2 Tessalonicenses 2,3 diretamente não explicar o termo após citar apostasia, aí não cita o quê? Diferentemente de 1 Timóteo 4, primeiro, que diz apostasia da fé. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Nas traduções mais comuns, apostasia significaria abandono ou rebelião. Em algumas outras traduções possíveis, seria partida ou retirada, tornando possível aplicar 2 Tessalonicenses 2,3, que é uma sequência da primeira epístola que fala claramente do arrebatamento secreto no capítulo 4, e aqui Paulo estaria simplesmente citando aquilo que ele já falou, ou seja, a sua retirada para se encontrar com o Senhor lá nos ares, é isso que vai preceder a manifestação do anticristo.
Até entre os próprios pré-tribulacionistas, há aqueles que se dividem entre uma coisa e outra, entre o abandono consciente da fé e apostasia como partida ou retirada ou arrebatamento. Uma coisa que não podemos negar de apostasia em 2 Tessalonicenses 2,3 é que esta apostasia é um evento exclusivo, diferente daqueles que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Então, este evento exclusivo, ele precisa de uma definição. Ele é o anticristo, que na própria Bíblia em português já podemos descartar isso. Ele é um abandono consciente da fé de quem? Da igreja? Dos judeus? Ou simplesmente dos incrédulos que de forma passiva desprezam a Deus? Ou ela é uma rebelião da massa que nega a Deus, se rebelando contra tudo aquilo que é Deus. Ou seja, esse espírito babilônico que se volta contra Deus, contra Jesus Cristo e contra a sua obra. Ou simplesmente o termo apostasia é o apóstolo consolando os cristãos e dizendo que vocês serão retirados. Eu já citei o arrebatamento, então agora vocês serão retirados. Será uma partida antes que venha o anticristo. Mas nós iremos deixar em aberto e você vai meditar e pensar na posição mais coerente. E nós não iremos parar neste vídeo. Nós iremos continuar sobre as traduções da palavra apostasia, sobre o que seria esse restringidor que ainda faz com que a igreja seja conservada antes da manifestação do anticristo, e muitas outras coisas relacionadas ao arrebatamento secreto, ao abandono da fé, à apostasia e à volta de Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar conosco até aqui nesse momento. Não se esqueça de conferir se você é inscrito no canal Bíblia de Fato. Não se esqueça de deixar o seu comentário sobre arrebatamento, em que você acredita. Você acredita no arrebatamento antes do período tribulacional, no final, no meio, no arrebatamento secreto ou apenas visível? E a palavra apostasia, você acredita que ela é apenas o abandono da fé ou ela faz referência ao arrebatamento, o translado dos crentes? Que o Deus Todo-Poderoso continue lhe guardando e lhe abençoando até o dia da volta de Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.